Olá a todos. Hoje a gente está começando aqui mais uma conversa do projeto Ficha Técnica, que a gente convida profissionais que trabalham para a estruturação, construção de uma mostra, de uma exposição de arte, que são muito importantes e que nem sempre são tão conhecidos em suas funções. Hoje a gente está com Charlie, que a gente vai apresentar aqui. Queria então, para começar, Charlie, que você contasse um pouco para a gente quem é você e o que você faz. Oi meninas, boa tarde. Obrigado pelo convite. Fiquei super feliz com o convite de vocês. Bom, eu sou iluminador, faço bastante exposição, mas eu também faço luz para palco, então é teatro e show. E luz para arquitetura eu faço um pouquinho também. Charlie, e esse trabalho como iluminador, quais caminhos te levaram aí? Como é que foi esse percurso seu? Sou formado em desenho industrial, né? No meio da faculdade eu fui entendendo que eu não estava muito afim de trabalhar como desenhista industrial. E aí eu fui entendendo o que eu podia trabalhar de meu interesse, assim, que aproveitasse um pouco do que eu aprendi na faculdade. Na época eu era muito baladeiro, então eu saía muito e ficava prestando atenção nas luzes dos lugares, das baladas. E aí um dia eu entendi, eu falei assim, cara, isso é muito legal e acho que eu quero trabalhar com iluminação, porque é muito legal isso. E na época eu trabalhava com um artista plástico, era assistente dele. E aí ele me falava, olha, para ser iluminador você tem que estudar teatro, porque é assim que você vai aprender. E realmente, na época não tinha assim cursos bons, sólidos sobre iluminação, né? Tinha muito cursinho de workshop de 3 horas para fazer cálculo, explicando tipologia de luminária, mas era sempre muito reduzido. E então, como eu era assistente de artista, era um trabalho muito flexível para mim. E aí, um tempo depois, eu descolei um trabalho com um fotógrafo também para ser assistente dele, porque o meu interesse era realmente aprender iluminação, né? Seja ela aplicada em qual área que fosse. E aí, logo depois também, um dia surgiu um e-mail assim falando que um teatro estava buscando aprendiz de iluminação. Então eu fui lá, me candidatei, passei, fiquei uns 2, 3 meses nesse teatro e assim aprendendo do zero. Foi meu primeiro contato com teatro, com iluminação também, botando a mão na massa, né? Porque uma coisa é você desenhar uma luminária, construir uma luminária com palito de dente, de sorvete. E outra coisa é você ir lá e, né, entender como funciona, desenhar uma luz, como funciona uma luz no espaço. E aí, logo depois, no mesmo ano, aconteceu tudo meio junto, assim. No mesmo ano, a SP Escola de Teatro anunciou o processo seletivo. Aí eu me inscrevi, passei para a primeira turma e daí larguei tudo, assim. Larguei o artista plástico, continuei trabalhando como fotógrafo, mas eu saí do teatro porque era um trabalho muito sofrido e não pagava nada, assim, o cara pagava minha passagem de metrô, sabe? Trabalhava de graça, assim, como aprendiz. E aí foi no teatro que eu aprendi uma boa base de iluminação. Dentro da SP Escola de Teatro, eu tive umas aulas com a Fernanda Carvalho, que é uma super iluminadora. E eu lembrei muito da aula dela, eu fiquei fixado, assim, numas coisas que ela falou. E eu achava que ela fazia muita iluminação de arquitetura na época. Então, depois do teatro, teve um dia que eu falei assim, cara, acho que eu entendi a luz para palco e eu quero entender luz para arquitetura. Ela me chamou para trabalhar junto com ela. Então, desde o começo já tinha muita exposição rolando. Mas, enfim, eu aprendi muito trabalhando com ela, com as exposições que a gente fez. Mas boa parte da base que eu tenho vem do teatro mesmo.
Eu gostei muito dessa sua descrição, porque tem uma coragem e um protagonismo seu, né, nesse percurso todo, porque é muito fácil a gente pensar em iluminação, ainda mais, né, num trabalho tão sensível, né, que é a disposição de palco, né, de teatro, e não pensar que, não sei, eu preciso ser formada em física, né, que eu preciso ter uma grande formação, entender de circuitos elétricos. Tem a parte da física, sim, e tem a parte dos ambientalistas também, porque tem um debate sobre como a luz artificial à noite interfere, né, a poluição lumínica à noite, como isso interfere na biodiversidade, na vida noturna dos animais, das plantas, tanto em grandes cidades quanto em cidades mais próximas de natureza, que tem mata, que tem praia, como isso interfere, por exemplo, na desova das tartarugas. Então, é muita gente que participa dessa discussão, desse pensamento da iluminação. Agora, como você trouxe essa diversidade de profissionais e de caminhos, assim, pensando quando você trabalha mais especificamente com um projeto de iluminação para uma exposição, quem são esses outros profissionais? Quais são esses outros profissionais que você mais dialoga durante o processo? Seja no começo, seja durante, enfim. Depende um pouco da dimensão da exposição e também de quando a gente entra, mas normalmente costuma ser mais com arquiteto e produtor, né, com arquitetura e produção. Às vezes a curadoria participa um pouco mais e às vezes os artistas participam também quando eles têm uma demanda específica. Aí eles muitas vezes eles falam, tem alguns artistas que entendem bastante de iluminação. Eu já trabalhei com artistas que foram iluminadores, então eles sabiam exatamente o que queriam, e isso é muito legal também. Mas costuma ser mais para arquiteto e produtor, arquitetura e produção. Os arquitetos, muitas vezes, eles têm uma ideia clara do que eles querem de luz, então isso vem colocado para a gente. E produção, porque são questões técnicas que a produção ajuda a resolver. Você contando um pouco, assim, esse comentário às vezes os artistas entendem um pouco de iluminação e aí tem as demandas específicas e tudo mais. Queria que você contasse um pouco, assim, de como você vê a importância da iluminação em uma exposição. Porque isso me lembrou um pouco, e aí você também me disse se você concorda com o que eu vou falar. Mas me lembrou um pouco a fala da Juliana, da última conversa, que ela comenta que para ela um bom projeto tipográfico é quando o arquiteto desaparece. Você acha que tem a ver com com um bom projeto de iluminação, esse pensamento? Sim, eu acho que normalmente a maioria das exposições assim que são aquela coisa que a arquitetura é mais neutra, né? Porque não quer competir com a obra, não quer muitos artistas não querem ter um diálogo espacial com a obra deles, né? Eles querem que a obra fale tudo por si só, assim. Então, sim, nesses casos, acho que a luz é aquela luz que você nem percebe que ela existe, né? É uma luz invisível, assim, que você sai da exposição e aí que você pensa assim, ai, como era a luz dessa exposição? Que ela tá tão sutil, tão bem colocada, que não chamou sua atenção para ela, assim. Mas tem algumas exposições que a luz faz toda a diferença também, né? Que daí é proposital, mas aí nesses casos eu acho que é até um convite da curadoria ou da arquitetura que a luz tenha um papel mais marcante na exposição. Então, a luz acaba ajudando a contar uma história, ela, né, te leva para o percurso. Muitas vezes fica no plano do inconsciente. Então, assim, levando em conta que são exposições muitas vezes que precisa ter uma neutralidade, então acho que sim, acho que a luz ideal é a luz que você não percebe mesmo, que ela foi colocada ali.
porque uma iluminação bem feita, ela ajuda muito a exposição a dar certo. E uma iluminação mal feita, ela estraga completamente uma exposição, assim. Você não vê obra, você fica vendo lâmpada na sua cara, você, se tá mal feito, tá mal instalado, você fica vendo fio, refletor. Então faz toda a diferença, eu acho. Eu acho que é essencial para o sucesso de uma exposição. E o seu processo individual de trabalho, de criação, como é que ele se dá? Bom, o processo criativo, ele depende também um pouquinho de quando eu sou chamado, né? Muitas vezes a exposição já está toda desenhada, a expografia já está definida, então não cabe muita coisa criativa, é mais de resolver os problemas. Então a gente analisa, estuda o espaço, a expografia, as obras. A gente sempre toma cuidado, eu sempre tomo cuidado com se tem obra que tem uma restrição de iluminação perto de uma obra que precisa de muita luz, por exemplo, né? Às vezes, mesmo quando não tem restrição, por exemplo, se você tem duas telas óleo e uma é muito clara, uma é muito escura, então isso tem que ser compensado, né? Não é só uma coisa que você vai olhar na planta e tudo bem. Em alguns casos, eu consigo entrar antes e aí tem uma troca mais enriquecedora com arquiteto, curador, artista. Já aconteceu de eu ser chamado por artista para iluminar a obra dele, porque era uma coletiva e não tinha verba. Então ele bancou do próprio bolso uma luz que era importante para a obra dele dar certo, porque se fosse uma outra luz não ia dar certo. Era uma obra super sensível, delicada, que as cores na luz certa elas vibram e se você não conseguir essa luz elas não funcionariam. Então realmente depende, mas a gente estuda tudo isso, estuda aspectos técnicos. Eu tento também com a luz que eu estou criando reforçar ou ajudar a mensagem que o artista está passando. Tem alguns processos que a gente entra desde o comecinho mesmo, assim. Então, por exemplo, quando eu trabalhei com a Fernanda, a gente fez a Bienal de São Paulo, 2014. E é uma loucura, né? Porque tem, tipo, 6 curadores e dezenas de artistas, eu nem sei quantos são, assim. E tem curador que é arquiteto, então tudo é pensado muito junto para funcionar, porque como tem muito artista, muita demanda, muita obra, se a gente não começa o processo antes, meses antes, não tem como resolver tudo em cima da hora, né? E tem artista que não sabe até o último momento o que é a obra, porque é um processo também, o processo faz parte da obra. Então, instalações, isso é muito comum em instalação. Então, assim, para tudo funcionar, conseguir fazer a alocação de equipamento, toda essa parte de logística, a gente tem que entrar antes mesmo, senão não dá certo. E aí tem artista que realmente, desde o início, não sabe exatamente o que quer, mas tem uma ideia, então já vai falando a ideia, a gente vai conversando. Tem artista que no último momento da afinação tá ali criando a obra na hora. Isso é muito legal também, porque já aconteceu de essa parte do trabalho, ela não acaba até o último minuto mesmo, assim, pra gente. Já aconteceu de chegar na hora e o artista falar assim, olha, eu quero uma luz que tem muito foco, muita sombra e seja muito manchada. Pode afinar do jeito que você quiser. E aí eu vou lá e afino. E aí tem artista que sabe exatamente o que quer e basicamente eu funciono como uma interface entre artista e técnico, que o artista fala assim, ai, eu acho que precisa de mais um refletor aqui. Aí pede pro técnico, então põe mais um refletor aqui.
Tem artista que não opina em nada e acha sempre que tá tudo lindo, que é ótimo também. Então, varia muito, assim. Eu acho que pode ser legal, talvez, para complementar essa fala que você fez, contar um pouco, pensando naquilo que a gente falou, né, de como muita gente não tem a menor ideia, assim, mesmo quem é da área não tem muita ideia. Imagina alguém que não seja da área, que não tem a menor ideia de como essa luz é feita. Pode ser interessante você explicar um pouco, contar um pouco, né, nesse sentido do seu processo, um pouco de quais são os passos, sabe? Você, então, primeiro conhece o espaço, você desenha, você só imagina, você compra equipamento, você testa na sua casa, enfim, sabe? De contar um pouco disso como costuma ser. E aí, se você quiser usar um exemplo, enfim, como você preferir. Bom, então, resumidamente, né, a gente, desde o momento em que me chamam para trabalhar numa exposição, é muito importante fazer uma visita técnica para o espaço, para entender, porque senão a gente não consegue. Aí a gente conversa com o responsável técnico também, um eletricista, alguém da manutenção, para entender como que pode instalar a estrutura, a infraestrutura, como funciona a parte elétrica, né? Cada espaço tem a sua particularidade, assim. Às vezes os espaços têm equipamento, então analisar se o equipamento é apropriado para o que a gente precisa, se não é, se tem possibilidade de locar ou comprar, e aí como que isso pode ser feito. E aí também, daí entra a conversa com os artistas, ver se algum já tem de antemão alguma demanda específica, algum pedido, conversa com curadoria para entender se há uma coisa, o que eles esperam, né? Então, assim, se eles esperam que seja uma exposição clara, que tudo é muito iluminado, ou se é uma exposição muito escura, muito dramática, né? Qual que é a atmosfera que eles esperam para uma exposição. E aí conversa com o arquiteto também, né? Vê a planta, analisa o projeto, entende o que está sendo proposto por todas essas áreas, pela arquitetura, pela curadoria, pelo artista. E aí, então, na vista técnica, a gente vê as questões, então, também se tem, por exemplo, luz natural, como que vai interferir. Às vezes a exposição tem vídeo junto, projeção, televisão, como que isso interfere nas outras obras. E quando eu percebo que tem interferência, daí eu vou lá e falo, olha, tipografia, isso aqui, né? Talvez não funcione, porque você precisa de uma luz muito clara aqui, né? Você está pedindo uma luz homogênea nessa parede, e na parede do lado tem uma projeção que é super escura, então talvez isso não vá funcionar. Ou, enfim, projeção é luz também, né? Então, entender como uma luz interfere na outra, já aconteceu da gente conversar com a expografia e aí eles entenderem que talvez fosse melhor construir uma salinha para projeção. Não era a proposta inicial, mas aí eles entenderam que era o que beneficiaria a exposição, né? Senão não adianta ter uma projeção que você não consegue ver. Então a gente troca com todas essas áreas e no fim, no momento da afinação, também acontece muita troca, daí às vezes é com artista, às vezes é com curador, às vezes é com artista que não tinha noção do que era a luz que estava no espaço, do que eles queriam para a obra deles, porque a luz ela é um pouco abstrata, né? Então, às vezes, só olhando o que está lá para entender, assim. E muita gente não tem noção, assim, de iluminação, né? Até o jeito de se expressar a luz, de comunicar o que a luz está dizendo, o que você está sentindo em relação à luz,
às vezes é um vocabulário meio limitado. As pessoas elas falam assim, tá claro, tá escuro, mas tem que entender o que ela quer dizer com tá claro e tá escuro, porque às vezes não tá escuro. Às vezes você tem um ofuscamento, que isso te impede de enxergar direito o que está acontecendo. E às vezes, o que é tá claro também, né? Então, muitas vezes isso acontece só na hora da afinação, da montagem, e aí também tudo bem, porque cada artista tem seu processo, às vezes a obra ela está em processo o tempo todo, até na montagem ela ainda está em processo, né? Exposições grandes, por exemplo, que tem muito artista comissionado, que faz instalação, isso é muito comum, porque realmente não dá para pressionar o artista também, às vezes eles até têm uma ideia assim, eu vou colocar uns tonéis aqui, tá, tudo bem, então vamos prever uma luz que seja generosa, né? Nesses casos a gente já fica com umas cartas na manga, então assim, se ele resolver fazer uma coisa, a gente tem esse equipamento, se ele resolver fazer outra, a gente consegue mudar com outro equipamento, que também está aqui previsto, ou é um equipamento que serve para ambos casos. Já aconteceu de chegar na hora da afinação e a artista está terminando o processo dela, aí ela entende que luz que ela quer. Aí já aconteceu dela virar para mim e falar assim, olha, eu quero uma luz bem manchada, bem focada e cheio de sombra. Então você pode iluminar como você quiser dentro desse briefing que eu te dei. E aí eu vou lá, ilumino, chamo ela, falo, é algo mais ou menos assim? E aí a gente vai afinando junto. Também acontece de artista que sabe desde o comecinho, né? Como eu falei, que tem artista que já foi iluminador ou que entende muito de luz, porque já teve que lidar muito com o iluminador, de ter pedido, né? Normalmente são obras que a luz é mais sensível no que a obra precisa, que a obra precisa de uma luz mais específica. Então tem artista que desde o começo tá falando com a gente o que precisa. Já aconteceu de artista ir me guiando assim, olha, agora eu quero que afine para cá, para essa obra aqui. Não, abre um pouco. Não, fecha um pouco. Não, tá muito forte. Não, talvez precise de mais um refletor. Teve uma vez que a gente fez na Bienal, que eu trabalhava com a Fernanda, a gente fez a Bienal. Eu fiz a Bienal por ela, né? Trabalhei com ela. E aí era uma salinha de vídeo, era uma projeção. E projeção a gente entende, talvez, às vezes precisa iluminar um caminho, né? Às vezes se tem um banquinho, é bom dar um bafinho no banquinho para a pessoa ver que tem um banquinho, né? Mas essa artista falou assim, eu não quero nada, é uma projeção e tem um banquinho no cantinho e tudo bem. Aí chegando lá, ela veio da gente trabalhar, ela falou assim, oi, vem cá, dá para botar uma luz aqui? Da gente, dá. Ela, e tá ótimo. Aí a gente foi lá, botou, daí 6 horas depois ela vinha assim, oi, essa luz aqui dá pra ser de outra forma? Mas outra forma como? Eu não sei, é porque ficou um pontinho na parede, eu não gostei. Então, tá, tudo bem, mas o que você quer? Eu acho que eu queria um pouquinho mais aberto, né? Iluminar a parede um pouquinho melhor, sem ser um pontinho. Aí vai lá e dá lá, então me dá mais um refletor. Aí vai lá e põe. Aí ficou 2 pontinhos. Aí ela veio assim dela. Oi, então, ficou 2 pontinhos. Não sei se é bem isso. Dá pra você botar mais um? Aí a gente foi lá e botou mais um. Isso foi fazendo parte do processo criativo dela. E a gente foi criando junto. E foi super legal. Ela era bem fofa, assim. Então ela pedia de um jeito que a gente entendia que aquilo estava interferindo real na obra dela. Mas chegou um momento que estava com 3 refletores para ela que não tinha nenhum e tinha mais dezenas de obras para afinar. E aí ela vinha pedir, a gente falava, olha, tudo bem, mas
você vai ter que esperar um pouquinho. Porque, né, tem muitos artistas que não tem nada ainda, e você já tem um pouquinho, a gente só vai finalizar. Uma estratégia para ela amadurecer um pouquinho também o que ela queria, né? Que ela ficasse pensando e desse para a gente um pedido, talvez não final, mas que ela entendesse melhor o que era que estava acontecendo ali. No fim, a Fernanda foi para a sala com ela, ficou com ela, e elas ficaram discutindo, né, debatendo, conversando sobre a luz. Eu fui seguindo com os outros técnicos, afinando a afinação de outras obras. E no fim das contas, ficou 2 refletores desenhando um coração na parede. E elas amaram isso, e era isso que ela queria. E não tinha nada. Então, até o último momento, a luz vai se criando, sabe? O processo criativo é esse, ele não acaba até o momento da afinação. E às vezes já aconteceu de curador discordar da luz que o artista queria, então tem que fazer as pazes entre os dois e chegar num consenso, falar assim, olha, o curador quer uma luz lavada e o artista queria uma luz que acendesse mais as obras. Mas isso não tinha sido conversado desde o início, então o equipamento tinha que ser, né, não dava exatamente para fazer o que os dois queriam, assim. E aí chega e fala assim, olha, tudo bem, eu entendo que a luz lavada é importante para o espaço, mas daí as obras perdem, né? Você não enxerga tão bem as obras. Mas também eu entendo que não é uma luz dramática que está focada nas obras, então propor na hora, assim, falar, olha, então o que a gente pode fazer de repente é iluminar tudo, né, a parede toda, mas dar um reforcinho na obra, e aí os dois ficam felizes. Então, vai até o último momento, assim, até... Já aconteceu também de programação visual da designer não ter previsto direito. Eu não sei o que aconteceu, mas a tinta era clara e a letra era branca. Então, ela precisava que tivesse mais contraste. E aí, assim, putz, mas como que a gente vai fazer isso, sabe? E ela, ai, por favor, me salva. Mas, assim, não era uma questão de salvar, era uma questão de o que a luz consegue fazer, né? A gente não faz milagre. Então, ir lá e testar, montar 3 opções, falar assim, olha, aqui tem menos luz, aqui tem meia luz, luz média, aqui tem mais luz, o que você acha que funciona melhor? Aí decidir com ela, né, com as outras partes também, o que funciona. É... Então, é isso, vai até o fim. Até a hora de afinar, a gente está ali criando. Muitas vezes a criação é na hora mesmo, porque a demanda surge na hora. E tem que estar disposto a isso, né? Tem que entender que o artista está criando. É, lidar com técnico também é uma coisa que, por exemplo, tem empresas que fazem shows e os técnicos são técnicos de show. E técnico de show tem zero paciência para afinar luz de exposição, porque o show ele vai funcionar por 2 horas e acabou. Então, se não tiver bem afinado, ninguém vai perceber. Só que uma exposição não, ela vai ficar em cartaz 30, 60, às vezes 90 dias. Se aquilo não tiver afinado, pode estragar tudo, né? Às vezes tem que pedir para o técnico assim, olha, eu preciso que você afaste 15 centímetros essa linha inteira. Ele, mas eu vou ter que desmontar tudo e remontar tudo. Vai. Desculpa, mas você vai. Daí, às vezes a gente explica assim, olha, porque, né, nessa distância, nesse pé direito, desce aqui para você ver, tá dando reflexo, né? Isso não pode acontecer. Se a gente chega a 15 centímetros, o reflexo some. Aí eles entendem e fazem. Então, tem toda essa parte que acontece muita coisa na montagem. Charlie, só um último comentário que ouvindo vocês fazendo essas inscrições,
me vem porque é tão bom trabalhar com os iluminadores, porque vocês têm uma paciência ali dentro do processo que é evidente, né, para quem está trabalhando. Mas acho que vem justamente disso, né, desse gosto pelo processo, né, essa porosidade por abraçar, enfim, os pedidos e considerar pelo menos, né, ver os caminhos que podem ser tomados, ao invés de fazer um projeto lá no começo e ficar com aquilo na cabeça, o processo todo para que feche e finalize daquele jeito que foi pensado no começo, né? Então, é um trabalho muito processual, né? Processual, de relação, de encontro, enfim, de paciência, né? Um trabalho muito paciente. Senão não dá certo, né? A gente tem que entender que todo mundo envolvido numa exposição tem um objetivo em comum, que é fazer a exposição dar certo. Então, as coisas têm que ser negociadas, porque senão a exposição não dá certo. Se a gente fica com uma ideia fixa de que tem que ser de tal jeito, porque era assim que foi planejado 2 meses atrás, putz, não vai funcionar, sabe? Assim, nem as obras são assim, né? As obras mudam de hora em hora. A programação visual também, muitas vezes até o último momento, ela está mudando. De tamanho, de lugar, de, sabe? Então, não dá. A gente está a serviço da exposição. Então, é isso, tem que funcionar para todo mundo. E como a gente está a serviço da exposição, a gente acaba tendo esse papel de conciliar as coisas que não estão que não estão confluindo para o mesmo lado também. Tentar deixar todo mundo feliz. É isso que a gente quer, que todo mundo seja feliz numa exposição, sabe? Que o público seja feliz, que o curador seja feliz, que o arquiteto seja feliz, que o artista seja feliz, né? É o mais importante. O artista, eu entendo o meu trabalho como uma responsabilidade muito grande no sentido de realizar um sonho, porque eu entendo que as coisas que eu ilumino, né, seja um show, uma exposição, uma peça de teatro, é um sonho dos artistas, dos produtores e do público, né? O público está vendo um sonho se concretizando. Então, assim, a minha responsabilidade é realizar o seu sonho, é te ajudar a realizar o seu sonho, né? Você está trazendo uma mensagem e eu não posso interferir nisso. Eu estou te ajudando a trazer essa mensagem para o mundo. Então, é isso. Tem que ter isso em mente e saber, assim, olha, eu sou a última pessoa que vai tomar uma decisão que vai atrapalhar o seu projeto, sabe? Porque eu só vou dar uma opinião se eu entender que eu estou precisando falar alguma coisa, que eu estou precisando interferir numa decisão que vai ser danosa para isso. Mas se não, vem, gente, porque, assim, já são muitas ideias, né? Então, já é a ideia do artista, já é a ideia do curador e já é a ideia do arquiteto. E muitas vezes elas estão juntas, mas às vezes elas divergem em alguns pontos. Então, se eu entrar com mais ideia que vai divergir mais, isso não vai dar certo. Eu tenho que conciliar essas ideias para tudo dar certo. Então, é isso. Tem que ter paciência. A gente sabe, a gente entra numa exposição já sabendo que a gente é a última área a sair, literalmente, porque depois que a programação visual entra, a gente ainda tem que ir lá e ver se legenda precisa de iluminação, o texto, se precisa mexer na luz, né? E programação visual é uma área que sempre atrasa, assim. Um dia, às vezes no dia da abertura, tá lá colocando as últimas coisinhas. E entrar sabendo disso e não encanar com isso, porque se for ficar bravo, putz, o problema vai ser só seu que ficou bravo, sabe? Você vai se estressar à toa, não adianta nada. As pessoas não vão adiantar o trabalho delas para você não se estressar. Então, assim, tem que ter isso em mente, saber que é assim que funciona. E tudo bem, né? Sabendo disso com antecedência, todo mundo feliz.
Ah, Charlie, foi ótima a conversa. Adorei os exemplos que você trouxe, as histórias. Acho que deu para ilustrar bem assim de como costuma acontecer o trabalho de iluminação numa exposição. Então, eu queria te agradecer muito pelo seu tempo, por ter topado conversar com a gente e compartilhado um pouco da sua história também. Muito obrigada. Gente, eu quero agradecer também. Eu fiquei muito feliz com esse convite e é muito bom poder falar um pouco sobre o trabalho do iluminador, né, da iluminação, porque realmente é uma área que muitas vezes as pessoas nem pensam que a gente existe, mas a gente existe e a gente está ali junto, trabalhando. É backstage, né? E backstage é realmente a intenção é que não se lembre que o backstage exista, mas a gente está aqui. Obrigado, gente. Obrigada. Obrigada, Charlie.